Em mais um de papo com Alexandre e Daniel nessa quinta-feira ao vivo, e eu vou falar para vocês que eu cansei do Brasil. Eu cansei do Brasil. Eu vou embora do Brasil. Vou embora. Eu acho que vai ter um monte de gente soltando foguete que eu vou embora do Brasil. É isso que muita gente quer sair do Brasil. Quer ir para a Europa, quer ir para Portugal, quer ir para a Espanha. E hoje eu vou conversar com uma especialista que vai nos apresentar como sair do Brasil com um visto, uma cidadania europeia, principalmente nos países portugueses, Portugal, Itália e Espanha. Ela é a Bruno em imigração. Então, você que quer morar fora do Brasil, nesses países que eu falei, pode contatar com ela que já entrou. Boa noite, Bruna, tudo bem? Olá, Alexandre, boa noite, tudo bem? Boa noite a todos que estão assistindo aí a live. É um prazer estar aqui. É um prazer todo meu receber você aqui, que esse tema envolve muita gente que quer sair do Brasil e quer a rumo é a Europa. E eu já queria, para as pessoas que não te conhecem, eu queria que você se apresentasse para elas. Claro, claro. Meu nome é Bruna Rodrigues, eu trabalho com assessoria e consultoria de imigração já há 3 anos aqui em Portugal. Comecei lá no Brasil assim que descobri que sou neta de português, né? Então eu tive o mesmo caminho que muitos clientes meus, né? E algumas pessoas que estão nos assistindo aqui também. Então, eu fui atrás, né, de todos os meus documentos da minha família, e com isso comecei a trabalhar, né, com assessoria. E depois vim aqui para Portugal, fiz toda a formação necessária e pronto. E descobri, né, mais uma profissão e descobri também uma forma de ajudar essas pessoas, né, de ser essa intermediária e muitas pessoas que não sabem que têm direito, descobrir que têm direito sim à cidadania. E não só isso, né? Eu comecei também a transformar sonhos em realidades aqui, né? Que como você bem falou, Alexandre, as pessoas acabam é, querendo, mas não sabem como chegar, né? É uma ponte, né? Então, eu comecei a conversar com essas pessoas, comecei a trabalhar com essas pessoas e ver que é possível, né? Ver que é possível tudo isso acontecer. No Brasil, eu tenho formação de biologia e farmácia, né? Então, lá no Brasil, eu trabalhava com pessoas também, mas de uma outra forma, cuidando delas na área de saúde. E aqui eu resolvi cuidar da parte de documento e desses sonhos dessas pessoas. Você é uma especialista em imigração, não Exato. é? Imigração. As pessoas que desejam sair daqui do Brasil, que tá feio o negócio, viu, Bruno? Eu vou te falar. Tá aumentando taxa em cima de taxa, gasolina aumentando. Na Nossa. Europa deve estar super melhor, não é? Sim, sim. Aqui na Europa a gente tem uma taxa, né, principalmente a taxa de juros, muito menor do que a economia do Brasil, né, e com isso a gente consegue ter um poder de compra, né, muito maior, né, e assim a gente consegue ter uma qualidade de vida melhor, a gente consegue comer o que quer, né, isso é tão importante, assim, a gente não dá valor a essas pequenas coisas, né, esses pequenos gestos, mas isso é muito importante. A gente consegue ter aqui uma alta qualidade de ensino, né? Por conta das universidades. Hoje, aqui em Portugal, a Universidade do Porto é a terceira faculdade melhor do mundo, né? Então, ela está muito bem ranqueada. A gente consegue ter uma saúde de qualidade também, né? Porque, claro, com menos pessoas, né? A saúde ela pode ser melhor distribuída. É claro que não é o primeiro mundo, né? Que a gente diz, né? Ah, o 100%. Isso não é. Nenhuma saúde pública vai ser assim. Mas você consegue, é um médico, você tem um especialista, né? E você não paga por muitos desses serviços, né? Porque isso tudo já está embutido aí nos seus impostos que você paga aqui imposto. Mas realmente aqui o poder de compra é o principal atrativo de muitas famílias virem para a Europa. Eu já ia perguntar para você os benefícios da pessoa ir para a Europa, mas você já respondeu. Eu quero só deixar um recado que essa live vai ficar salva no meu perfil, vou compartilhar com a Bruna. Então, quem perder,
quem tem que sair, fica tranquilo. E sempre as pessoas veem a live depois, então é um bom papo aqui. Eu sempre recebo elogios depois. Ah, eu vi a live, live não pode ver, né? Que marcar horário é coisa de televisão. Mas vamos lá, Bruna. E você, o seu perfil, você é especialista em imigração, como eu já falei, e o seu perfil é para Portugal, Espanha e Itália. Por exemplo, eu não tenho parentesco nenhum de Portugal e Espanha. Eu consigo uma cidadania para morar em Portugal e na Espanha? Sim, sim. Porque existem outros tipos de cidadania, a não ser aquela por ascendência familiar, né? Então, você consegue, sim, por tempo de residência aqui em Portugal. E, claro, esse processo se inicia quando você está no seu país de origem e você solicita um visto de residência aqui para Portugal, tá? E aí você percorre esse caminho do tempo de residência por 5 anos aqui em Portugal. Na Espanha são 2 anos, né? E você consegue sim a sua cidadania. É claro que é um caminho que você tem que percorrer, aguardar, mas você está nesse caminho todo de forma legal no país. Você não está de forma ilegal nesses países, tá? Existe também a possibilidade, Alexandre, das pessoas que vêm para Portugal, moram em Portugal, tá? E também têm seus filhos aqui, né? Portugal, Espanha, e com isso o país também tem uma das regras de quem tem filho em Portugal também adquirir a cidadania portuguesa ou a cidadania espanhola, né? Por, por causa do filho ter nascido aqui. Ou também por casamento, também, é uma coisa que muita gente não sabe. Aqui em Portugal e na Espanha, por casamento, também você consegue a sua cidadania. Também existe um tempo para você percorrer, 2 ou 3 anos, dependendo do país, mas você consegue também adquirir a sua cidadania. A gente tem uma pergunta aqui do Gabriel Martins, que ele está falando: se eu for com visto de trabalho, minha esposa e meu filho podem ir somente com a de turista? É muito legal essa pergunta, né? Isso é uma discussão aqui entre os especialistas, sabe? Porque, assim, a regra do visto de procura de trabalho diz que você só pode reagrupar os seus familiares após você adquirir o seu título de residência. Ou seja, você tem um visto no seu passaporte, você faz essa mudança aqui em Portugal para o título de residência, correto? E aí sim, quando você tem esse título, concede o direito aos seus familiares um reagrupamento, eles também se tornarem legalizados. Mas esse regrupamento, esse processo está muito moroso aqui em Portugal. Então, está muito difícil das pessoas conseguirem os agendamentos necessários para tal. E aí, o que está acontecendo? As pessoas vêm, um requerente faz o visto de procura de trabalho e os seus familiares vêm como turista. Por que não é ilegal fazer isso? Porque vir como turista é um direito do brasileiro vir para Portugal como turista, né? Mas, após 90 dias, o que a gente precisa deixar claro, que após 90 dias essas pessoas vão ficar ilegais no país, tá? Então, isso é um risco, né? Mas não tem impeditivo legal da pessoa entrar sem visto como turista, mas não é o adequado e correto, tá? O adequado e correto é ele aguardar, ter a residência dele, e aí na residência ele conseguir reagrupar os seus familiares. Esse é o mais adequado, tá? Então você que esqueceu o nome, faça isso, procura a Bruna Rodrigues que ela faz todo esse mapeio para você, te ajuda. E eu, por acaso, depois que eu convidei você para participar, eu fui descobrir da minha árvore genealógica. Que legal! E eu descobri que minha mãe tem parentesco. Obrigado você, Gabriel, pela audiência. É o Gabriel que perguntou. Tem parentesco com italianos. A gente só pensou que era alemães, mas não, tem o parentesco italiano. Então, uma pessoa que tem um parentesco na família, bisavô, trisavô, tem direito à cidadania nesses três países que a gente está falando, né? Portugal, Espanha e Itália. E é mais fácil? E tem diferença, tá, Alexandre? Hum, Se me permite explicar bem Pode. rápido. Bom, Não. a italiana, ela consegue passar gerações, tá? É possível bisavô, tataravô, consegue, principalmente pela via materna. A espanhola
E a portuguesa, ela existe regras. Não passa por tantas gerações, tá? A portuguesa, ela passa até o neto, tá? O filho e o neto, né? O bisneto, só se um desses estiver vivo, pedir para ele depois para esse bisneto, tá? Não é bisneto direto. A não ser que seja por via judicial, e aí é um outro tipo de processo, tá? E pode ser que não ganhe, mas o correto é até neto na portuguesa. Ok. Filho e neto. E na espanhola também, filhos e netos. E agora com a lei da memória, né? Então também pode ser o neto também, desde que o filho esteja vivo, tá? Então, para portugueses e espanhóis, são até os netos. Agora, o italiano vai até gerações tataraneto, tudo. E como. Existe a importância de ser como você falou, a sua mãe. Então, pela via materna, é muito melhor essa aquisição, né? Quando é mais longe. Quando é neto, bisneto, pode ser pela via paterna, não tem problema, tá? E deixa eu te perguntar, e como que acontece? Muita gente vai assistir essa live e falar assim: ah, mas eu não quero sair do Brasil, eu tenho uma descendência italiana, portuguesa. Quais são os benefícios da pessoa que não quer sair do Brasil e pode ter com uma cidadania europeia sem sair do Brasil? Ela quer ficar aqui no Brasil, mas ela tem direito, e quais são os benefícios? Eu sempre falo que são dois grandes benefícios. Um, que o passaporte europeu é o quinto passaporte mais forte do mundo. E ele dá entrada, mesmo como turista, não estamos falando de residência, como turista, a 186 países. Então, isso é muito importante. Você pode ir para vários países sem precisar de visto, né? Além do seu passaporte brasileiro, né? Então, você tem essa junção que também são, em média, 74 países. Então, você vai ter aí dois passaportes muito fortes, né? E o passaporte europeu, além disso, o que eu falo sempre, hoje eu posso não querer, não ter o direito, ou desculpa, não é ter o direito, é não querer morar, não querer, eu não quero, mas eu preciso pensar na minha descendência. Quem vai se beneficiar desse passaporte? Então, por exemplo, tem muitos casos, como hoje eu tive um caso assim, ele, se não pedisse a cidadania, ele é neto. Toda a descendência dele perderia o direito. Então, isso é muito importante. Porque hoje eu sei o que eu quero, mas os meus filhos, os meus netos, então isso é muito, muito, muito importante. Você vê o que você vai deixar de legado para sua família. A Leidiane está perguntando onde que a gente pode fazer o passaporte. O passaporte aqui no Brasil é feito na Polícia Federal, tem que entrar no site. Não sei se a Bruna Rodrigues pode. Faço, é, a gente faz Faz também. também. Faz Então, também. procura depois ela, começa a seguir ela, que ela te ajuda a como você pode fazer o passaporte e viajar o mundo. E como você falou, né? A pessoa não quer porque não quer sair do Brasil, mas ela pode dificultar a vida de um neto, de um bisneto que queira e precise trabalhar no Brasil. E com uma cidadania é muito mais fácil ela conseguir se estabelecer. Agora, para conseguir a cidadania, Bruno, Portugal é muito fácil porque a gente fala português. Espanhol, que o espanhol a gente é só enrolar a língua, como a gente fala. Mas e o italiano? A gente precisa aprender o italiano ou não? Não é obrigatório? Quando você tem ascendência familiar, não é necessário você fazer a proficiência da língua. Mas no caso, por exemplo, de um cônjuge, aí sim. Se, por exemplo, eu sou casada, tenho a cidadania italiana e meu marido, ele quer também a cidadania. Então, para isso, é necessário fazer a prova de proficiência da língua, né? Então, é muito importante. Também na Espanha, para quem tem o tempo de residência e quer tirar a cidadania por tempo de residência, também faz necessário fazer a prova de proficiência da língua espanhola, tá? E só recapitulando, quanto que é o tempo de residência em Portugal, Espanha e na Itália? Em Portugal são 5 anos, em Espanha são 2 anos, na Itália existe algumas fases, né? O mínimo são 2 anos, tem algumas situações, dependendo do seu visto, tá? São 3 anos, tá?
Então, tem só esse pormenor na Itália. Tá? Mas, assim, a Itália, hoje, as pessoas estão descobrindo mais a cidadania do que ir de visto para a Itália, tá? Porque é mais forte essa tendência à cidadania da Itália, tá? Pode ser um movimento migratório, a gente não tem muita explicação em certas situações. Agora, Espanha e Portugal, a tendência do visto e a tendência também da cidadania é muito maior. Agora, muita gente vai falar assim, ah, eu vou no consulado e tira. Como que o teu processo, sendo especialista em imigração, pode ajudar e ainda eu acho que você deixa em menos tempo a cidadania do que se eu for procurar de outra forma, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Claro, antes dessa alta demanda, essa procura muito grande pelas cidadanias, os consulados eles faziam o processo, por mais seja moroso, mas faziam, tá? Hoje eu tenho informações né, muito frescas dessa semana que os consulados estão parando de fazer. Por quê? O consulado é um órgão único, então eles têm que analisar os pedidos de visto, tá? E analisar os pedidos da cidadania também. Então entra no caos, porque eles não têm funcionários suficientes. Então o que que eles estão dando preferência? A fazer o visto, tá? Não a cidadania. Então a maioria dos consulados estão deixando de fazer a cidadania, né? Começar a analisar o processo para trazer aqui para Portugal. Até porque o processo é normal. Consulado brasileiro, ou, enfim, o consulado da pessoa que vai entrar, e vindo aqui para Portugal, para a Espanha. Esse processo já está demorando, só em vir para cá já está demorando, né? Então, por que o meu processo acaba sendo mais rápido? Porque o processo é direto aqui em Portugal. Eu vou direto na fonte, como eu brinco, né? Então, eu vou direto no órgão responsável, ou Portugal, ou Espanha, ou Itália, no caso a Comuna, né? E na Itália, e Portugal aqui o IRN, e eu já dou entrada direto. Então, o processo ele segue muito mais rápido. Não, hoje, eu não posso dizer para você, Alexandre, que o processo está como antigamente. 1 ano, 8 meses, tá pronto. É muita gente pedindo. E muito pouco um funcionário dos órgãos para analisar os processos. Entendeu? Então, Então, quem quer cidadania vai paciência, mas consegue. consegue. Sai, sai, sai. Sai tudo direitinho, mas é paciência, claro, não tem jeito, A né? Elisângela Lemos perguntou: Bruno, atualmente não precisa de visto para turismo em Portugal, correto? Oi? Quem é Pode brasileiro, repetir. quem é brasileiro, quem é brasileiro. Brasileiro não precisa de visto. E o que seria autorização no ETIAS para a viagem de brasileiros para Portugal? Tá. O ETIAS é uma forma de controle que eles estavam. Já tem 3 anos que eles estão tentando aplicar isso de uma forma geral, né? Para que a pessoa informe primeiro o motivo da viagem, mesmo como turista. Informe o motivo, quanto tempo vai ficar, né? Essa autorização. Só que essa autorização não está em vigor, tá? Todo ano eles falam, em maio vai entrar em vigor. Em maio vai entrar em vigor. Quando chega perto de maio, eles não Não colocam em vigor. coloco em vigor. Então é maio de 2025. Mas até agora não se falou mais nada sobre esse assunto. Então nós achamos que não vai vingar isso. A Marisa Lopes está falando: como portuguesa, tenho o prazer de privar todos os dias com a Bruna Rodrigues e posso recomendar os serviços da Bruna, pois é muito competente e preocupada com o bem-estar dos seus clientes. Isso eu falo da Maria também, que recomendou você essa entrevista, fui no seu perfil e justamente, pessoal, vocês podem confiar a cidadania. Quando eu vou procurar a cidadania italiana e vou falar com a Bruna para ela tirar a minha cidadania italiana. Mas muita gente vai falar assim: ah, mas custa caro, não custa? E aí, Bruno? Custa caro ou não custa caro? Não, eu falo assim, tudo que você faz na vida não tem que custar, mas tem que ser um investimento por um futuro, né? Às vezes a gente gasta, né, valores né, em fast food, né? Não estou dizendo que não tem que ir, né, gente? A gente tem que ir, é claro. Mas a gente gasta essas coisas assim muito rápido, né? E a gente, quando a gente vê, a gente já está com esse valor.
né? Então, assim, a gente consegue, a gente tem planos de pagamento, a gente. O nosso maior intuito é que essa pessoa tenha o direito que é assistido a ela, né? É isso que eu comecei a empresa assim, e eu tenho até hoje como muito especial para mim. Eu quero pegar as pessoas e falar assim: você pode, você tem esse direito e você faça, porque se hoje você não está vendo isso, no futuro você vai precisar. E sempre é, né? E sempre. E as pessoas às vezes não acham que não tem direito, ou não querem, ou tem preguiça, né? Porque é moroso o processo. Mas depois, no final, que sai com passaporte, essas pessoas às vezes fazem o impossível. Não vem morar, mas vem passear, vem conhecer o mundo. E eu sempre falo que cada viagem que nós fazemos, a nossa cabeça já muda, né? A nossa cabeça liberta para o novo, né? Então, eu acho que as vantagens são muito maiores do que o valor do investimento. E deixa eu te perguntar um negócio curioso. Na cidadania tem, é claro que aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o Bolsa Família, Uhum. que ajuda pessoas de baixa renda. Eu tendo uma cidadania e a gente pode usufruir dos programas sociais dos países ou não? Se você for residente no país, Pode. sim, pode. É residente, você é um cidadão e você tem todos os direitos e benefícios, não só de benefícios para como um benefício de segurança social, vamos Sim. colocar assim, que fica mais fácil de entendimento. Mas sim os benefícios de uma compra de um imóvel, né? Benefícios fiscais. Isso é muito interessante, porque muita gente usa o fato de ter uma cidadania para investir no país, né? Sim. Ter um financiamento, investir no imobiliário, investir em empresa. Tem muitas pessoas que são cidadãos, dupla cidadania, e tem negócios aqui, tem negócio nos Estados Unidos, tem negócio por conta do passaporte europeu, na Austrália e entre outros países, por conta de ser cidadão europeu. Então você viu, pessoal, se vocês têm a cidadania europeia, como Portugal, Espanha e Itália, que são mais fáceis de você conseguir, com a Bruna, você consegue investir seu dinheiro em um retorno muito melhor, que a taxa de juros é muito melhor nesses países. Eu já fiz uma entrevista aqui com o Nilson Xavier sobre isso, ETFs. Em vez de você comprar ETFs, você pode comprar o investimento direto de lá, se você for residente ou ter cidadania europeia com o passaporte europeu. O passaporte europeu é muito forte, né? Como você Sim. falou. E você, eu vi no seu perfil, na sua bio, que você também faz aluguéis à distância. Então, por exemplo, eu quero já morar em Portugal. Você já consegue providenciar todo o trâmite para eu fazer o aluguel, isso? Sim, isso é hoje uma forma de também, né, dessas famílias, porque como todo negócio, né, Alexandre, você sabe que tem muita gente que falta com a palavra, né, infelizmente. Então, assim, isso se tornou um caos aqui em Portugal, no sistema imobiliário, e hoje Portugal ele tem muito mais procura, né, do que a própria oferta, né, de apartamentos e tudo mais. Então, o que acho um boom, né, foi um boom imobiliário, mas ao mesmo tempo um boom de pessoas, né? Pronto. Então, o que que acontece? Há uma dificuldade muito grande para se achar esse imóvel, né? E também, imagina, um estrangeiro chega numa terra, né, estranha, uma terra que ninguém conhece ele, como que a pessoa vai dar uma credibilidade para essa pessoa? Não tem como, não é verdade? Eu não te conheço, como que eu sei se você vai pagar, não vai cumprir com sua, né, com seu compromisso? Então, eu faço essa facilitação para essas pessoas. Então, eu faço as negociações, eu apresento, né, o perfil dessa família, né, para os proprietários aqui em Portugal, demonstrando a capacidade financeira dessas pessoas e ajudando em todo esse processo. Então, eu vou nas buscas dos imóveis, eu faço esse intermédio na, na questão do contrato, na questão da negociação, dessa capacidade financeira, mostro para esse proprietário que essa família tem condições para assumir esse compromisso.
né? Vou nos apartamentos, faço as fotografias, faço o vídeo, porque nem tudo que se vê na internet, né, às vezes é real, como é óbvio, né? A gente sabe disso, a gente trabalha com internet e tem esse cuidado. Então eu vou até, eu analiso, né? Tem uma equipe de jurista que analisa também essa parte do contrato para a gente. Então a gente faz essa primeira fase de negociação dos aluguéis à distância. E quando essa pessoa chega aqui em Portugal, eu sempre falo que ela chega na sua casa, né? No seu novo lar. Então, para isso, a nossa equipe prepara todo esse processo, né? A gente prepara a chegada desse cliente com a limpeza do apartamento. Se não tiver móveis, a inserção dos móveis, a gente faz a compra junto com o cliente de forma online, né? E também todo o processo de recebimento desses móveis, a ligação dos serviços, que isso é muito interessante, que o brasileiro não está acostumado com isso. Então, em outros países também, é claro. Aqui, os serviços, quando eu saio da casa, eu desligo os serviços. Luz, água e gás, né? Para não ficar custeando. E quando uma nova pessoa vai entrar, ela precisa fazer a ligação de todos esses serviços. E como, claro, são companhias, demora. Então, nós fazemos todo esse processo antes da pessoa chegar, para não ter um incômodo e surpresa de não conseguir. Legal. Então, todo esse processo a gente faz para que a família chegue no seu novo lar com tudo pronto. É só deixar as malas e descansar na sua E, nova casa. e tudo do Brasil, pessoal. Tudo do Brasil. Você não precisa Brasil. estar lá em Portugal, ficar em aeroporto, rodoviária, Não. estação de trem, nada. É tudo aqui do Brasil quando você for para Portugal. O Isaías de Carvalho está falando que coisa, você está explicando muito bem, tirando as dúvidas dele. Pode já seguir ela e vocês podem seguir como que é? Bru Rodrigues assessoria. Brurodrigues.assessoria. Se você puder colocar uma imigração europeia, alguma coisa assim, também no seu, no seu nome, ajuda muito a pessoa a achar também. Tá, Então, tá faz ótimo. essa recomendação. Eu vou Bruna colocar. Rodrigues, especialista em imigração, faz aí com a sua equipe, vê, bola, um negócio bem legal para as pessoas te acharem legal. Deixa eu só escapar um pouco da cidadania europeia, que tem muita gente que quer e tem muita audiência aqui que quer ir para os Estados Unidos. E você não ajuda na cidadania, mas sim no visto, não é? Sim, sim. A cidadania dos Estados Unidos, ela é um pouco mais complicada no sentido de que não tem, não, né? Para ter direito, você tem outros requisitos. É totalmente É diferente difícil. da cidadania europeia. Mas, por exemplo, quem é cidadão europeu tem uma grã-valia quando vai para turismo para os Estados Unidos. Não precisa de um visto. Basta solicitar, né, um formulário que a gente chama de ESTA, e esse formulário é suficiente para o Então, pedido da entrada do cidadão. então, Olha que quem legal. é cidadão europeu, Portugal, Espanha e Itália, que a gente está batendo bastante martelo, Tem a. não, não precisa de visto para os Estados Unidos, é só assinar um formulário. É, Você vê o poder do passaporte europeu. E nós, brasileiros, precisamos de visto, né? E você ajuda nisso também. também. Então, a gente tem de duas formas. Ou a gente, o cliente, né, no caso, ele está no Brasil e a gente solicita do Brasil mesmo o visto para os Estados Unidos e tudo bem, ele está no Brasil, a gente atende todo o requisito dele brasileiro, porque ele está no Brasil e pede por lá. Ou se ele estiver aqui em Portugal, tá? Mas ele está aqui de forma legalizada, ou seja, com o seu título de residência, com o seu cartão de residência, aquela autorização de residência da CPLP que foi feita o ano passado, o governo americano não reconhece, tá? Infelizmente. Então tem que ser realmente a autorização de residência de cartão, que a gente chama aqui, é muito corriqueiro essa nomenclatura. Então, essa pessoa está devidamente legalizada aqui em Portugal, mesmo ela brasileira ainda não com a cidadania, nós conseguimos solicitar o visto para turismo para essa pessoa para os Estados Unidos, tá? E para o Canadá também igual, tá bom? Agora, e no consulado americano aqui em aqui em Portugal, tá? Sem problema algum. Agora, a italiana é igual, o espanhol é igual, tá? Quem está nesses países de forma legalizada,
tá? A gente consegue fazer a solicitação do visto. Lembrando que o visto para os Estados Unidos ele tem que ser muito bem usado, tá, Alexandre? Ou seja, se você geralmente é concedido 10 anos, mas quando você entra no território americano, eles vão te conceder o tempo que você vai ficar lá, tá? Vai conceder ali o tempo. Então, vamos dizer que são 3 meses, tá? Que é um tempo muito razoável. Então, você tem que cumprir esses 3 meses e voltar para Portugal, tá? Porque é muito importante, porque eu falo assim, nos Estados Unidos você não pode brincar ou tentar mudar as regras da imigração, porque eles são muito sérios nisso. Não estou dizendo que os outros países não sejam, mas os Estados Unidos a gente não pode brincar, tá? Então é bem importante a gente dizer isso. Agora, existem outros vistos para os Estados Unidos que não é turismo, que muita gente não conhece. Esses a gente tem parceria com empresas muito sérias, equipes de advogados muito sérios também, que são nossos parceiros, que nós fazemos também os vistos para trabalho, para estudo, tá? Ou para profissional altamente qualificado, tá? A gente tem os vistos especiais para os Estados Unidos, tá? E a gente também trata dessa assessoria para esse cliente, para essa família, Então, tá se bom? você quer ir para os Estados Unidos, você também procura a Bruna Rodrigues, que ela vai te auxiliar em tudo, desde trabalho, estudo, turismo, mas o foco principal é a cidadania portuguesa, espanhola e italiana, que muitos de nós brasileiros temos direito por causa das nossas descendências. Os imigrantes vieram para cá, como a Bruna, né? Você é neta de português, né? Português, E sim, você sim. morava no Brasil. E por que você resolveu ir para Portugal? Você pode Claro, contar um pouquinho da história? o maior prazer, né? Assim, primeiro ponto, né? Claro, a violência, que infelizmente é uma coisa que nos tira mesmo a paz no Brasil. O outro fato é que com essa violência, minha filha, eu tenho uma filha de 14 anos, ela infelizmente ficava presa, né, a essas condições. Era escola, casa, casa, escola. Ela não tinha uma liberdade geográfica para fazer nada, né? Então isso foi um peso muito grande na minha decisão, né? Foi 50% que eu digo. Os outros 50%, novas oportunidades de negócio, né? Novas oportunidades, tanto para mim quanto para o meu esposo. Então, isso foi uma coisa que também pesou bastante na nossa decisão, né, de vir para cá. E aí, com isso, eu comecei a verificar como toda pessoa começa, como, né, vamos começar, como vamos iniciar esse processo de imigração. E aí, claro, eu tive a sorte, né, que a gente fala que é sorte, é um presente isso dos nossos ancestrais, né, que vamos colocar assim, né, nossa ascendência, é eu descobri que meu avô nasceu aqui em Portugal e meu bisavô também nasceu em Portugal e meu trisavô é espanhol, né? Eu Caramba! fiquei, né, vendo todo mundo, né, da família. E isso é muito, muito, mas assim, é muito é assim, é uma maravilha, é um presente, né? Porque Caiu você acaba Caiu como luva, né? Caiu como luva, porque você queria ir para Portugal e aí você descobriu que teu avô, teu bisavô eram portugueses. E você e falou, nossa, tem que ir agora. agora tem que ir. E aí fiz toda a documentação e tudo mais e viemos. E assim, eu falo que é um presente porque é, é diferente, né? Eu tô deixando para minha filha algo que eu não tive, mas não tem problema que eu não tive, né? E tudo bem, cada um tem a sua caminhada, né? O seu percurso. Mas assim, a minha filha, eu vou proporcionar a ela a escolha da faculdade que ela quer, né? No país que ela quiser, né? Eu chego para ela e falo assim, minha filha, você quer estudar onde? Na Suíça? Você quer estudar na Itália? Você quer estudar na Espanha? Você quer ir para os Estados Unidos? Né? Então, para onde você quer ir? Então, assim, porque, claro, se ela como cidadã portuguesa, ela tem capacidade de solicitar o visto para os Estados Unidos de estudo e tem mais facilidade. Então, tudo isso muda a vida dela. E com certeza é o que eu falo, mudou a dela, vai mudar dos filhos dela, né? E tudo mais. Então, essas foram as dec- a escolha para a decisão certa para mim, para minha E, família. e ainda ela tendo um passaporte, né, uma cidadania portuguesa, ela consegue morar em qualquer país da União Europeia, né? Ela consegue ter livre acesso ali na União Europeia, que são
muitos países, que eu nem lembro quantos países são, mas ainda tem, consegue estudar na Alemanha, consegue morar na Alemanha, na Onde, Suíça. tudo. Suíça é muito caro, hein? Suíça é caro demais. Eu tava vendo vídeos da Muito, Suíça. mas você fala, né? O valor do salário mínimo lá, né? Que vamos colocar assim, o salário é altíssimo para o padrão do país, né? Então, isso aí é muito importante. E não só isso, ela pode viver, tem livre circulação entre os países, né? Isso é E para importantíssimo. as pessoas saberem que você tem em Portugal, em que cidade portuguesa você está Eu mesmo? estou no Porto. Porto, cidade do Eu Porto. tô- E são que horas aí que daqui a pouco você tem que dormir, né? Agora são quase meia-noite, né? São meia-noite e 35 aqui. Ah, já são meia-noite e 35 aí. Ela tá acordada dando informações para vocês da cidadania europeia, que é o que ela trabalha. Ela é especialista em imigração, a Bruna Rodrigues. E só fale pro pessoal que se eu quiser andar agora meia-noite e 35 em Portugal, tá de boa, né? Não Eu, roubam, claro, não acontece nada, né? sim, sim. E assim, eu posso falar com autonomia. Eu acabei de vir de uma reunião. Eu estava com uma amiga, uma parceira de trabalho também, e nós estávamos, fizemos um lanche e estávamos conversando, e eu vim tranquilamente. As ruas, você percebe, obviamente, desertas, como é claro, né, por conta do horário, mas sem perigo nenhum, algumas pessoas conversando na rua, sabe, vim com o meu carro tranquilamente, não precisei ficar desesperada, não tive carro, não tenho carro blindado, eu tenho um carro normal, né? No Brasil a gente tem que ter carro blindado. Eu não estou falando mal do Brasil, gente, por favor, não venha, né? A gente não é isso, né? É a É, é, nossa pátria, é a é, nossa pátria, mas que eu amo o Brasil. precisa de muitos reparos, muitos ajustes ainda, né? E o primeiro mundo continua sendo ainda a grande atenção. Tem segurança, as pessoas pagam imposto e voltam. É por isso que muita gente está saindo do Brasil e indo procurar Portugal, Espanha, italiana, por causa dessa facilidade, por causa Sim. da cidadania e também da facilidade de vida, né? Não, claro que tem violência, claro que tem problemas, claro, todo país tem, mas menos do que o Brasil. Essa é uma das vantagens que você No vê. seu gancho, eu vou falar uma coisa que pode ser muito interessante para as pessoas. A gente não acredita, né? É uma coisa assim muito, muito boba, mas é boba, mas tem gente que ama. Acho que todo mundo aqui ama viajar, né? Viajar, todo mundo ama, né? Então, a facilidade de a gente morar na Europa e visitar os países vizinhos, né? Os nossos aqui ao redor, é incrível. E o valor de passagem, tanto aérea quanto de trem, é absurdamente barato. Você dá um exemplo, eu vou para Amsterdã domingo, né? O que que eu fiz? Eu vou para Paris e eu paguei uma passagem de 35 euros. 35 euros, dá Vezes 6 euros, né? 6 euros da, Quanto que dá? da peraí, 30, 30 vezes 6, ai, R$ 180. 180, 180, 180, 200, vamos botar 200 reais. Eu vou dar, R$ 200. né? E depois eu vou para eu chegar em Amsterdã, eu fiz essa escolha, eu vou ficar em Paris, que eu quero ver umas coisas em Paris. E as E aí eu vou Olimpíadas, pegar, né? Tem Olimpíadas agora também. sim, sim. E aí eu vou pegar um trem, né? Aqui a gente chama de comboio, mas é trem, que vai de Paris para Amsterdã, 2 horinhas, 3 horinhas, pouquinho, mas você está no trem, você não está fazendo nada, que foi 75 euros. Então, vamos colocar que foi 110 euros que eu gastei. Ou seja, eu gastei, claro, na moeda do Brasil, 600 reais, vamos colocar assim. Só que hoje eu fiquei sabendo com um cliente que ele foi a Fortaleza semana passada e de volta ele gastou Me- 3.600 me- reais. não, é esse valor. Se você quiser ir para de São Paulo, você tem que comprar a passagem muito antes, porque você paga R$ 1.000. Agora, se você não pagar muito antes, você paga R$ 3.000. Você Aí, vê a facilidade de morar nesses lugares, Portugal, Espanha, Itália. Então, se você tem direito, corre, ajuda. Ah, Alexandre, mas eu não quero. E se sua filha quiser? E se sua neta quiser? exato. Seu neto, teu bisneto, você quer acabar com a vida deles? Não, não acabe. Deixe eles realizarem os sonhos e deixe eles estudarem em Coimbra, em qualquer lugar do mundo,
como a Bruna falou, com a cidadania portuguesa, espanhol e italiana. E ainda vai ter uma consultoria dela, que é maravilhosa, especialista em imigração, Bruna Rodrigues. Convido vocês a seguirem o perfil dela novamente, brurodrigues.assessoria. brurodrigues.assessoria. Quer falar mais alguma coisa? Sim, aproveitando essa questão mais do passaporte europeu, né, que a gente está falando, além da facilidade de novos negócios, né, porque realmente você tem aqui o intracomunitário, então você tem uma empresa, exemplo, em Portugal, você tem os mesmos direitos de negócios na Espanha, na Itália, em Londres e por aí vai, você consegue ter essa facilidade, né, de intercâmbio, né, entre os países e fazer novos negócios em outras empresas, com outras empresas, né? Isso é maravilhoso para vários ramos de trabalho. E a questão de que você fala assim, mas eu não quero, né? Não quero hoje. Mas a gente pensa não como investimento de negócio, mas se a gente pensar também, se a gente vai ter uma oportunidade de trabalho, de emprego, né, em outros países, nós que somos cidadãos europeus, nós temos uma preferência no perfil do candidato. Porque aquele empregador não vai fazer esforço com você, você já está pronto, né? Você já está pronto. E a gente não está falando de mudar. Às vezes você pode ficar no Brasil, olha que interessante, trabalhar online, que hoje é uma tendência mundial, e ganhar com a moeda do seu país. Mas eu estou no Brasil. Não, mas você é cidadão europeu, então você tem o direito, por lei, de ganhar em euro ou em libra, né? Eu estou dizendo de acordo com a A moeda em que você, o país em que acordo você da trabalha. empresa com você. Mas o mais importante é que se você tem essa cidadania europeia, você tem o direito de ganhar em euro. E ainda, como ela falou, trabalhando do Brasil, pessoal. Você pode abrir negócios, parentes de vocês. É caso que muito do meu público até é mais velho, mas pensa no filho, na filha, na netinha, no netinho, que pode conseguir muito dinheiro, pode conseguir turistar, trabalhar, ter saúde só pela cidadania europeia, ainda morando aqui no Brasil, pode ajudar muito, muito mesmo. Convido você, que não seguiu ainda, brurodrigues.assessoria. Perdeu qualquer pergunta, perdeu qualquer coisa que a gente já falou aqui da cidadania, o papo vai ficar gravado, vai ficar em lives. E, Bruna, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado. Espero que cresça o número de imigrantes. Eu vou fazer em breve com você a minha cidadania italiana, porque é um direito meu, como você falou, é um direito da minha mãe. A gente tem direito, a gente tem que se usufruir desse direito, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Pensou? Se, como você, pinta uma vaga para trabalhar em outro lugar. A empresa que você trabalha quer que você vá para a Itália morar lá por 3 anos. Se você já tem a cidadania, fica tudo mais fácil. E não fica ansioso na hora. Eu não vou conseguir. Não. Se você se planejar antes, você consegue. E como você falou, não é um gasto, é um investimento. Exato. Obrigado, viu? Uma boa noite para você. Para você é boa madrugada, né? É meia-noite e 42 aí. E muito obrigado. E sempre que precisar, a gente tá em ordem aqui no meu perfil, tá bom? Claro, muito obrigada pela oportunidade, Alexandre. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado por todos estarem assistindo a gente até agora, né? Dando essa oportunidade de ter conhecimento, adquirir conhecimento, né? Que sempre é o principal, né? Muito obrigada a todos e eu estou aberta, né? Eu e a minha equipe, né? Que nós nunca trabalhamos sozinhos, né? Então, eu e a minha equipe, nós estamos aqui à disposição, tá? Do seu público, de quem quiser perguntar, quem quiser conversar, né? E pronto, e saber o que precisar, nós estamos aqui às ordens. brurodrigues.assessoria. brurodrigues.assessoria. Uma boa noite para você, uma boa madrugada, viu? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, Alexandre. Tchau, tchau. Tchau, Obrigada. boa noite.